Estrela é aquele negócio, ou você tem, ou você não tem. Não quer dizer que o cara que não tem estrela não vai chegar longe numa carreira. Isso não é necessariamente uma verdade. Agora, faz muita diferença. E o Gabigol tem. Gabigol tem um atributo raríssimo que o diferencia da maioria. E nós vamos falar sobre isso. De uma final que quase acabou ontem, porque o espírito de Kardec manteve o Galo vivo para o domingo que vem. Vamos falar desse Flamengo e Atlético Mineiro, a primeira decisão da Copa do Brasil. Antes você vai dar o like no vídeo, claro, né? Para nossa análise de segunda-feira. Bom almoço para você, boa semana, uma semana abençoada para todo mundo, é o que eu desejo de coração. E hoje tem derby. E na aposta ganha oportunidades para Corinthians e Palmeiras. Quer conferir as odds, quer fazer uma fezinha nesse jogo? Com responsabilidade, tá bom? Tá chegando aí o pagamento do mês, você vai pagar tudo, as contas, vai sobrar um pedacinho pra você brincar. Aí é que você pode ir lá na aposta ganha. Não é pra investir, vou dobrar o meu salário. Não é pra isso. Gente, as apostas esportivas sempre estiveram aí. E você tem que usar isso com responsabilidade, com juízo. Por favor, com a sua inteligência, tá bom? QR Code na tela, a G tá te esperando. Bom, e eu vou narrar esse jogo hoje lá no YouTube da TNT Esportes, hein? 8 da noite a bola rola, Corinthians e Palmeiras. Super ansioso porque é um jogo que vai mudar talvez os rumos do campeonato. Vamos para a análise da decisão. Eu começo sempre falando do vencedor e eu vou falar do jogo, da postura, do comportamento do Flamengo, da agressividade do Flamengo e do Gabigol eu falo no final dessa análise antes de virar pro Galo, tá bom? Aliás, tem outra coisa para falar também, já vou falar agora. Parabéns ao torcedor do Flamengo pela festa. O visual ontem estava muito bonito no Maracanã. As torcidas brasileiras, elas, cada uma no seu estilo, né? Tem torcida que vai pro mosaico, tem torcida que vai para aquela festa mais anos, sei lá, 80, 90, aquela coisa do papel higiênico, dos fogos, das bandeiras, aquela coisa das bandeirinhas, né, tremulando. Rememorou aquele visual antigo do Maracanã e dá um impacto muito bonito. Então, parabéns ao torcedor do Flamengo pela festa que fez ontem no Maracanã. A postura do Flamengo foi muito agressiva desde o início. Por mais que a primeira chegada de um pouquinho mais de susto tenha sido do Atlético, naquele erro do Plata, quando o Plata vai recuar uma bola, o Plata é um jogador oscilante, não tem jeito. Não tem jeito. Pode ser que o Plata evolua nas mãos do Felipe Luiz, pode ser que o Plata diminua a sua quantidade de erros, mas é um jogador, pelo estilo de jogo, né, e pelas condições técnicas que possui, que vai errar algumas vezes, vai irritar algumas vezes, mas é um cara útil. Ontem ajudou muito, né, nessa construção, saindo da ponta, vindo por dentro, mesma coisa o Michael do outro lado. O Flamengo teve uma movimentação interessante, eu vou falar disso já, mas só para voltar ao ponto do Plata, para não perder o fio. Ele recua uma bola, o Hulk tem uma chance cara a cara, o Léo Pereira trava. Acabou. A partir daí, o Flamengo tem o controle das ações do jogo, da pressão, do ritmo, da intensidade, sabendo muito bem o que fazer com a bola e vai começando a dominar o jogo. Vai começando a dar uma amassada no Atlético no jogo. E atacando de uma maneira muito organizada e começando essa construção lá do seu campo. Primeiro gol é um primor. Claro que o Atlético dá muito espaço. E nós vamos falar do Atlético daqui a pouquinho. Mas o primeiro gol do Flamengo é um primor. Com essa bola que vem dominada lá de trás, com o Gerson dando uma girada que limpa o campo. Sabe assim, saiu todo mundo da rodovia. Nossa, caminho livre, vou acelerar. E aí vem o Flamengo lá de trás. Gerson, Wesley, bola pro Michael, Gabigol passando, bate, o Everson espalma, Arrascaeta no rebote. Golaço coletivo de um time que sabia como construir o seu jogo a partir do seu campo de defesa. Já a partir, por exemplo, do Léo Ortiz. Que, aliás, está claro, né? Porque que hoje o Léo Ortiz, ele ganhou essa posição do Fabrício Bruno, porque obviamente que a qualidade de saída de bola do Léo Ortiz, a qualidade de passe do Léo Ortiz, a qualidade de leitura do Léo Ortiz, ela é diferente. Tanto que o Léo Ortiz vinha jogando com o Tite como volante e muito bem, e desarmando, e avançando, e construindo, muito bem. Então você tem
Léo Ortiz, Gerson, Wesley, Michael, Gabigol, Arrascaeta, olha quantos caras. Mais da metade do time participando diretamente do lance do primeiro gol e superando a defesa do Atlético Mineiro. Então foi um Flamengo que teve a pressão na intensidade certa, teve a agressividade na intensidade certa e teve a qualidade de vários jogadores se sobressaindo. E teve uma estratégia, superando os desfalques do Pulgar e do Bruno Henrique, muito bem montada pelo Felipe Luiz e que funcionou. O Flamengo atacava os pontas, afunilavam, às vezes invertiam e esse movimento parecia claramente coordenado. Né? Era o Plata vindo por dentro, era o Michael muitas vezes vindo por dentro, era o Michael invertendo, vindo para o lado direito, eram os laterais também ajudando muito nessa construção. Como tem jogado bem o Wesley, isso é preciso dizer, como tem ido bem o Wesley nesses últimos jogos, né? com o Felipe Luiz, acho que tem um notável crescimento aí. Como vem bem o Alexandro, foi uma figura importantíssima no jogo de ontem. Então foi um Flamengo que coletivamente ontem, e assim, nós estamos falando dos jogos contra Corinthians e Atlético. Nos jogos em casa, e o jogo contra o Corinthians era o primeiro do Felipe Luiz. A gente está falando de um trabalho de pouquíssima duração. Uma data FIFA que veio para o Felipe Luiz ter uma oportunidade em outubro de treinar os caras. Vários jogadores convocados não estiveram ali no dia a dia com o Felipe Luiz. Mas é notável a diferença de postura, de execução, de mecânica mesmo desse Flamengo em campo. Ah, Jorge, o Felipe Luiz, então você está dizendo que já está pronto, já vai ser campeão de tudo, ninguém segura. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que fica mais constrangedora a posição do antigo técnico do Flamengo quando a gente vê o que esse time está rendendo nas mãos do Felipe Luiz. Em tão pouco tempo. Não digo que vai ser o campeão da Copa do Brasil, porque o 3-0 me faria dizer isso, o 3-1 não. 3-1 não. Mas está muito bem encaminhado. O Flamengo fez o resultado contra o Corinthians no primeiro jogo e segurou a pressão em Itaquera. Obviamente que o Atlético tem uma qualidade superior à do Corinthians. Mas acho que o Flamengo encaminhou bem, né? Esse título não acabou, mas ele trabalha para isso. Muito por méritos do Felipe Luiz. E aí, o que você vai imaginar, né? O Flamengo vai voltar para o segundo tempo, talvez segurando um pouquinho mais essa pressão, administrando um pouquinho mais. O Flamengo teve uma chance com o Galo muito baqueado depois do primeiro gol e depois do segundo, que vem numa bola lançada com o Gabigol, e eu vou falar do Gabigol daqui a pouquinho. O Flamengo teve a chance de fazer o terceiro no primeiro tempo. Mais um erro do Plata, né? Que era só rolar pro Gabigol, só que o passe do Plata acabou indo mal. Só que aí vem o segundo tempo e o Flamengo não diminui essa pressão. O Flamengo não diminui o ritmo, o Flamengo continua. Sabe a coisa assim? Tem um carro a 100 e outro a 50. Eram o Flamengo e Atlético Mineiro ontem na estrada. Flamengo, isso desde o início do jogo. O Flamengo num outro giro. E no segundo tempo isso não diminuiu. Com 1 minuto tem uma chance do Michael. Começo do jogo, lançamento do Léo Pereira. Outro também que ontem desempenhou um bom papel e também ajudando na saída e também ajudando com lançamentos. Era o Flamengo que continuava no segundo tempo dominando o Atlético. Sem sofrer grandes sustos, atacando bem e se defendendo bem. E aí sai o gol perto dos 30, 27, 28. O Zarate vai tentar um drible ali no meio, o Michael morde. Flamengo mordendo, cara. O Flamengo foi assim o tempo todo. Morde, Alcaraz recebe, aí o Alcaraz tem duas opções. O próprio Michael, que roubou a bola, tá descendo bem pela direita, e o Gabigol pelo lado esquerdo. Pô, o cara já meteu o gol no primeiro tempo. O cara é o cara das decisões. Gosta desse tipo de jogo. Tá bem, tá confiante. Eu vou dar nele. Bola do Gabigol. Caixa. 3-0. Batendo rasteiro cruzado para tirar do Emerson. 2 dele na decisão. Então foram 45 mais 30, porque depois da mudança, principalmente da postura, né? Principalmente a mudança de postura, não é só a entrada do Kardec, a entrada do garoto Alisson, que participa da jogada do gol, depois da mudança de postura com 3-0 do Atlético, o jogo do final passa a ficar um pouquinho mais arriscado para o Flamengo. Mas na maior parte do jogo, nós estamos falando aqui de 2/3 do jogo, o Flamengo foi muito superior ao Atlético e o 3-0 era a fotografia do jogo, daquele pedaço do jogo, até os 30 do segundo tempo. A vantagem era essa, a diferença era essa mesmo. O Flamengo era 3 vezes melhor do que o Atlético em campo, por isso vencia por 3-0.
No final acabou tomando gol, eu vou falar disso já já. Eu queria falar aqui do Gabigol, tá? Esse cara, há 1 ano e meio, e eu tenho feito vídeos aqui, eu tenho acompanhado essa saga do Gabigol, esse momento do Gabigol, tenho falado muito disso aqui no canal. O Gabigol, há 1 ano e meio, vem tendo um desempenho ruim. Não é regular, não é razoável, não é mais ou menos, não é bom aqui, bom ali, não. É um desempenho ruim há 18 meses. Até um pouco mais do que isso, está até aumentando essa conta. Estamos indo para quase 20 meses de um Gabigol mal. Mal. Comprometendo, fisicamente abaixo, sem intensidade, se colocando mal em campo, não conseguindo atacar a linha de impedimento, perdendo explosão. Vários desses defeitos foram apontados por mim aqui, e você que acompanha o Flamengo, você que é rubro-negro, rubro-negra, sabe exatamente do que eu estou falando. Não vai ser o gol de ontem que vai mudar essa análise, apagar a história dos últimos 18, 20 meses do Gabigol com a camisa do Flamengo. Os fatos são fatos, a história não dá para ser reescrita, por mais que exista sempre uma tentativa de reescrevê-la para encaixar na própria narrativa, como você sabe, né? Como vários exemplos recentes do futebol nos mostraram. Agora, também nada apaga a história de conquistas, de idolatria, de gols em decisões do Gabigol com essa camisa. Nada. Eu narrei o gol do Gabigol contra o Criciúma, um dos raros, um dos poucos gols do Gabigol esse ano, e de pênalti, porque com bola rolando também foram poucos. Antes dos gols de ontem, o último gol com bola rolando do Gabigol tinha sido no 6-1 contra o Vasco no meio do ano. Nós já estamos em novembro, o ano está acabando, gente. As lojinhas já estão tudo com árvore de Natal vendendo, Papai Noel, bolinha para enfeitar a árvore, panetone já pra caramba. Panetone já está desde outubro no supermercado. Já é Natal na Líder Magazine. Quem é do Rio sabe. Já é Natal. O celular da Caroline com notificação. Te falar também. Já é Natal. Então, olha quanto tempo o Gabigol ficou nessa. Mas nada apaga tudo que esse cara representa para essa instituição. E o mais incrível é que mesmo vivendo o pior ano da carreira, mas disparadamente o pior ano da carreira, o Gabigol ainda pode ficar para a história, marcando, quem sabe, os gols do título da Copa do Brasil. É uma coisa impressionante. O quanto esse cara gosta de jogo decisivo, cresce em jogo decisivo, se agiganta em jogo decisivo, não sente jogo decisivo, gosta de um ambiente de provocação. Teve lá o lance, acho que é com o Lianco, né? Que ele se desentende, dos dois dão uma trombada, ele manda um beijinho pro Lianco. É a característica do Gabigol. Isso parece combustível sempre para ele. Isso faz o Gabigol render melhor. Eu não tenho margem para duvidar disso, de que nós estamos falando do maior ídolo do Flamengo depois do Zico. E olha que não faltou craque para esse clube. E olha que não faltou grande jogador para esse clube. E olha que o Flamengo teve Adílio, Andrade, Leandro, Júnior, Romário, Ronaldinho Gaúcho vestiu essa camisa, Petkovic, Adriano. O Flamengo ganhou títulos expressivos depois da era Zico, sim, mas não com a regularidade que está ganhando de 2019 para cá. O Flamengo tinha anos ruins, vexames em Libertadores, muitos. Aí, pintou um brasileiro aqui em 2009, pintou uma Copa do Brasil ali em 2013, mas não era um negócio sustentável porque o clube não estava estruturado para isso. Aliás, do título da Copa do Brasil de 13, que é com o interino, que é com o Jaime, assim como do brasileiro de 2009 foi com o Andrade também, que assumiu ali estava começando esse processo. Mas o Gabigol, ele é o rosto da melhor fase do Flamengo nesse século. E ele é vencedor. E é gol de título pra caramba. 17 com essa camisa. E nós não estamos falando de, é tudo título carioca, né? Não. É Libertadores, mais de uma Libertadores. Ele jogou 3 finais de Libertadores, meteu gol nas 3. E dessas 3 ele ganhou 2. É Copa do Brasil, é reta final de Brasileiro decidindo, é Recopa Sul-Americana. É só coisa grande, cara. Tem alguma coisa especial nesse cara. Não tá rendendo? Não tá rendendo. A renovação com o Gabigol pro ano que vem é discutível? Eu acho muito discutível. Eu acho que o Flamengo precisa pensar, e tá pensando, né? Tanto que não renovou até agora, né? Essa novela tá se arrastando o ano inteiro. Porque é um tema delicado. É um jogador com vencimentos muito altos. Mas o Flamengo tem dinheiro pra pagar, mas não tem dinheiro pra jogar fora. Uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ficar jogando pela janela. O Flamengo precisa ter muita cautela
com o valor dessa renovação, com o custo dessa renovação. A relação do Gabigol com o torcedor do Flamengo, ela se desgastou, claro, muito por culpa do próprio Gabigol. Episódios que eu nem preciso ficar lembrando aqui, que você já sabe, você lembra. Nós acompanhamos do dia a dia. Quem almoça aqui comigo todo dia lembra. Fizemos vídeos. Mas é um cara que decide, pô. Você vai falar o quê? Irmão, o cara tá se arrastando. Com 17 segundos de jogo, esse cara já apareceu em impedimento, que tem sido o problema crônico do Gabigol esse ano. Já olhei pra cara do VSR, que eu tava narrando o jogo, aí fiz assim, pô, já, cara? 17 segundos fora do ar, né? Enquanto o Ricardinho tava falando. Porque a gente tem debatido sobre isso, né? A gente tem falado sobre isso nas narrações dos jogos do Flamengo. Antes do gol, ele tá tomando bronca, ele tá tomando puxão de orelha do Felipe Luiz. E uma discussão braba, que a gente estava tentando lá na leitura labial entender o que estava acontecendo. Mas uma discussão, assim, pesada de erro de posicionamento. Felipe Luiz falou, foi lá, chamou o Gabigol e falou, ó, vem cá, ô, seu moleque, me respeita, vem aqui, ó, você tem que ficar aqui, ó. Não dá 40 segundos, o Gabigol vai lá e faz o gol. E vem comemorar com o Felipe Luiz. Pelo que a galera comenta, a relação dele com o Felipe Luiz sempre foi, assim, intensa. Se gostam muito, mas também tem momentos que ficam sem se falar e tal, desde os tempos em que jogavam juntos. Esse cara decide, irmão. Esse cara decide. Tem jogador que nasceu para decidir. Pô, explica isso, Jorge. Cara, tem coisas do futebol que não são tão simples assim. Não é? O futebol tem muito da ciência, do estudo, da preparação, mas tem coisa que foge. O poder de decisão de um jogador, a força mental de um jogador, claro que o trabalho mental com psicólogos, por exemplo, é super importante no futebol. Super, super. Infelizmente tem jogador que negligencia esse lado da própria carreira. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tem uma coisa meio mística do jogador de decisões que, cara, isso foge da compreensão. Isso é dele. Isso nasceu com o cara. Isso pertence a ele. Isso é um ativo dele. Ele tem. Ele tem, ponto final. Pra mim, ontem é a prova final disso. Porque o Gabigol de 19, de 20, você vai dizer, pô, mas o cara tá voando, o cara tá num time que é uma máquina, pô, o 19 do Jorge Jesus, aquele negócio mágico e tal, ele foi carregado, vai... Pô, e o de agora, irmão? O treinador chegou ontem, o time chegou desfalcado ontem, o cara tá se arrastando há 1 ano e meio e faz o que faz dentro do Maracanã. Amigo, se esse cara não tem algo especial, ele tem o quê? É óbvio que ele tem. É muito diferente, é muito difícil até de você explicar de uma maneira assim, sabe, lógica. Tem coisas do futebol que fogem à lógica. Gabigol em decisão, é isso aí. É diferente. Poucos têm, poucos são capazes de ser o que o Gabigol é em finais. E nada apaga a história de idolatria que ele tem com essa torcida. Esse casamento, ele vai terminar um dia. Ou vai terminar agora na virada do ano, ou vai terminar dali a pouquinho, um pouquinho mais à frente, ele vai terminar um dia. No momento em que a relação está acontecendo, tem desgaste aqui, tem desgaste ali, você tem uma dificuldade de ter uma leitura histórica. É normal, a gente está vivendo o presente. Quando acabar isso aí, a gente olhar para o que foi o Gabigol do Flamengo, irmão, é de um gigantismo. Como poucas vezes a gente viu, é raro acontecer, ainda mais num clube desse tamanho, com uma torcida desse tamanho, com uma exigência desse tamanho. Esse cara é gigantesco, pô. Esse cara é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Cara, em um clube que teve craque, repito, faltar jogador não faltou do Flamengo, não. Mas o que o Gabigol fez, cara, é assustador mesmo. Vamos falar do Galo aqui. O jogo tava acabando, tá? A decisão tava acabando com 3-0. O gol do Kardec, ele muda a perspectiva pro domingo que vem. O jogo de ontem tem um pouco de reflexo do jogo da terça, eu acho. Ah, Jorge, mas por quê? Porque o nível de concentração que o Atlético precisou mostrar nas 2 terças anteriores, né, contra o River Plate, ele não é fácil de ser replicado. Poxa, mas era uma final de campeonato. É verdade, era uma final de campeonato. Mas o Atlético ontem cometeu erros. O Atlético ontem teve momentos de rotação baixa, como eu fiz aqui a ilustração, o Flamengo a 100 por hora, o Atlético a 50. O Atlético teve momentos até de uma certa apatia no jogo que ele não mostrou um único minuto contra o River Plate. Nem na Arena MRV, nem no Monumental. Mas não passou, o Atlético não passou perto de jogar contra o River Plate do jeito que jogou ontem no Maracanã. Até os 30 minutos, do segundo tempo. Aí depois tem
Tem a entrada do Kardec, tem o gol, tem a chance depois com o Paulinho, que o Léo Ortiz vai lá e bloqueia. Mas até ali, cara, o Atlético mal existiu no jogo. Mal existiu no jogo. Scarpa mal, Paulinho tentando e não conseguindo. Scarpa tem uma chance no primeiro tempo que era uma chance clara. E ele toma a decisão errada. Arana antes disso. Arana muito mal no jogo. Pelo lado esquerdo, até por característica, você espera que o Arana seja um jogador mais participativo no ataque, do que o Rubens. E não foi. E foi o contrário. O Rubens ontem, pelo lado esquerdo, conseguiu dar um pouco mais de trabalho. O Arana foi uma figura várias vezes apagada do jogo. Aquelas figuras que você passa assim, caramba, ele tá em campo. Foi um pouco do Arana ontem em alguns momentos do jogo. Então teve aquele comecinho de jogo, tem a chance do Scarpa, depois tem o recuo do Plata, que o Hulk tenta finalizar e é travado, e ali acabou. E outra coisa que pesou muito foi a quantidade de espaços que o Atlético deu ao Flamengo. O Atlético do meio para trás também foi muito mal. O Atlético marcou mal, o Atlético deixava buracos defensivos que os jogadores do Flamengo, com a qualidade que tem, obviamente iam explorar. Cometia erros de saída de bola, erros como, por exemplo, o lance do primeiro gol. A gente fala muito do mérito do Flamengo, que vai construindo lá atrás, mas, pô, o Alonso dá o campo inteiro pro Gerson no lance do primeiro gol. Aí começa toda a jogada, arma a jogada, rola pro Wesley, defesa do Atlético é totalmente perdida na jogada, sai o gol do Arrascaeta no rebote do Everson. Então o Atlético ontem não jogou uma decisão. Decisão é erro zero. Decisão é zero apatia. Decisão é correr riscos. Decisão é fazer falta quando necessário. Sabe aquela coisa de parar o jogo com falta, tentar parar, minar o teu adversário? Nem isso o Atlético conseguia fazer ontem. Nem isso. Quebrar, sabe? Tentar quebrar o ritmo do jogo. Vamos falar na boa. O 2-0 pro Atlético do primeiro tempo já ficou barato. Que tem aquela chance que o Plata erra o passe pro Gabigol. Fosse 3-0 no primeiro tempo, nossa, ficou um pouquinho exagerado. Não seria não. Não seria não. Acho que ficou até uma sensação de ufa, acabou o primeiro tempo só 2-0, tá bom, hein? Podia ser pior. E aí você pensa, pô, o Atlético vai voltar no segundo tempo e tal, melhorando um pouquinho, mudando peças ou até mudando a postura, mas não mudou muito não. Porque ainda tinha um latifúndio pro Flamengo no meio-campo. Ainda tinha uma enorme quantidade de espaços que o Atlético cedia pro Flamengo do meio-campo, tanto que sai o terceiro, o Zarate já tinha entrado e ele comete um erro, ele perde a bola no meio-campo pro Michael, contra-ataque, pum, gol do Gabigol. Aí bateu o desespero. Aí o atleticano olhou e falou, acabou. Vem o Allan Kardec. O Allan Kardec em 1 minuto diminui o jogo. O Allan Kardec não fazia gol há um tempão. Tipo o Gabigol também. Não tinha feito gol esse ano ainda, o Allan Kardec. Uma jogada que tem o Alisson na direita, que já tinha entrado no jogo, e entrou buscando o lado direito, entrou bem. Alisson e Saravia melhoraram um pouco o lado direito do Atlético, a partir do momento que entraram. E aí o Paulinho vai por dentro, tenta o passe, o Ortiz erra o domínio, e aí a bola cai de presente para o Allan Kardec. O espírito oportunista, usei essa na narração, de Allan Kardec, manda essa bola do canto. E aí beleza, aí dos 35 até o final, aí foi outro Atlético. Foi o único pedaço do jogo que deu para salvar do Atlético. Pô, o que o Atlético fez de bom no jogo? Isso aqui. Alisson tentando bastante pelo lado direito, né? Depois tem a chance lá que o Léo Ortiz bloqueia, a tentativa do Paulinho. Aí foi outro Atlético. Mas muito abaixo do Atlético das semifinais da Libertadores, até da própria semifinal de Copa do Brasil. Só que esse Atlético tem um histórico de viradas. Esse ano, por exemplo, na Libertadores, você vai lembrar, o Atlético perde o primeiro jogo para o Fluminense e na Arena MRV, o Atlético dá um baile no Fluminense. Um baile do primeiro ao último minuto. O Atlético esmaga o Fluminense. O Atlético mostra um nível de concentração, de atenção no jogo assombroso, assustador. Então é pegar isso como exemplo. O Atlético já fez. O que ele precisa fazer no domingo, ele já fez nessa temporada. Ele já fez. O que dita muito, claro que nós estamos falando de um adversário com muita qualidade, né? O Flamengo é mais qualificado que o Fluminense.
que o Atlético superou. O Flamengo é mais qualificado que o Vasco, que o Atlético superou. O Flamengo é mais qualificado que o São Lourenço, que o River. Estamos discutindo isso. Todos esses adversários que o Atlético foi deixando para trás no mata-mata, todos são inferiores em qualidade ao Flamengo. A questão é que, nesses confrontos que eu citei, o Atlético talvez não tenha sido apático em nenhum deles, nem nas derrotas, né? Nem nos resultados ruins. O Atlético não tenha sido tão apático como foi ontem no Maracanã. E isso pesa, isso numa decisão é determinante. Isso numa decisão muda muito o rumo do jogo. E tem questões de posicionamento. Essa dobra com o Rubens e Arana ontem não funcionou tão bem. O Hulk, como centroavante, ele fica preso na marcação. E aí você não ter o Davidson é um problema. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. Você acaba prendendo demais o Hulk num setor do campo onde a marcação vai ter todo o foco nele. Existem ajustes táticos que o Milito pode fazer para a semana que vem. Mas o principal para mim ontem foi o nível de concentração do Atlético. A cabeça do Atlético para o jogo de ontem. Um jogo como o da Argentina na terça-feira, em que você sabe que não pode errar, não pode dar brecha. O Batalha tendo que cortar um monte de bola, o Atlético tentando aproveitar as saídas rápidas de contra-ataque. Assim, é aquele jogo, você tá com 80 mil no estádio, os caras fizeram uma festa incrível, tá valendo muita coisa, uma vaga em final de Libertadores, um sonho, uma obsessão, aquilo te consome muito. E quando você sai desse desafio, você tira uns quilos dos ombros, aí você fala, beleza, tamo tranquilo. Ih, não tamo não, domingo tem o Flamengo no Maracanã. Sabe, pra você retomar isso, Jorge, mas eles são profissionais, mas são humanos. São humanos. Eu não imaginava o Atlético com o mesmo nível de pegada, de execução, de perfeição que mostrou contra o River. Mas também não podia ter baixado tanto quanto baixou ontem. E isso quase acabou com a Copa do Brasil. Isso quase acabou com a decisão ontem. Ainda não acabou porque o gol do Kardec manteve vivo. E porque a decisão é na Arena MRV. Se isso é o contrário, se o Atlético toma 3-1 dentro da Arena MRV, aí eu chegava aqui e dizia, acabou, galera. Não vai meter 2 de diferença no Maracanã para levar para os pênaltis. Não vai ter como. O contexto está ajudando. Mas o Atlético vai ter que jogar. A semana toda é recuperar o físico e recuperar o mental. Esquece o resto, brasileiro. Libertadores. Porra, irmão, a Libertadores é daqui a 26 dias. Esquece esse troço. É mobilizar para domingo. Até porque é a primeira decisão na Arena MRV. O Atlético não pode se dar o luxo de perder em casa a primeira decisão nesse novo estádio para um rivalzaço que é o Flamengo. Que é o segundo maior rival do Atlético. Depois do Cruzeiro é o Flamengo. Todo o componente histórico que a gente já conhece, que o atleticano e a atleticana conhecem muito bem. Então é uma semana em que café da manhã, almoço, jantar, pensando no Flamengo. Pensando em como fazer esses 2 gols. Preparar o mental para domingo. Porque condições o Atlético tem para virar esse confronto. Só que é um confronto contra um adversário de muita qualidade. Ficou difícil, mas o gol do Kardec impediu que ficasse impossível. É o que eu penso. Feito o vídeo, like se você ficou até o final. Uma boa semana para todo mundo. Juízo. Tchau.